Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a abordar temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do CRMV Paraná. Neste episódio, vamos falar sobre segurança alimentar e nutricional. E para falar sobre esse assunto tão importante, contamos com a participação da médica veterinária, doutora Paula Heloíse Gomes da Cruz, que é membro da nossa comissão de qualidade de produtos de origem animal do CRMV Paraná. É uma grande satisfação tê-la aqui, tá bom? E lembrando, hoje vai ser uma conversa. O podcast é uma conversa. Então fique bem tranquilo, bem à vontade para falar o que você precisar, né, para os nossos colegas que nos assistem, médicos veterinários, a sociedade, zootecnistas e principalmente os legisladores que têm que entender o papel do médico veterinário nessa área. Verdade. Obrigada, gente. Eu quero agradecer pelo convite, primeiramente. É uma honra para mim estar aqui com vocês, representando a área de alimentos da medicina veterinária no nosso país, né? Não só aqui no Paraná, mas no nosso país. Então, estou muito feliz de verdade de estar aqui. Tenho certeza que vai ser uma troca muito bacana, porque eu imagino que tem muitos veterinários que ainda nem veem a importância na saúde pública, na área de alimentos. Então, tenho certeza que vai ser bem interessante. É bem isso, doutora Paula, porque o que acontece? Ontem mesmo a gente estava fazendo um curso sobre queijos. Legal. Queijo, a gente pensa, a sociedade entende, ou até mesmo alguns colegas, tá ali na prateleira, veio dali, né? Mas não, veio da produção, do melhoramento, né? Aí do médico veterinário inspecionando esse produto, o médico veterinário avaliando e sendo responsável, né, pelo produto, pelo alimento que chega à nossa mesa. E aí que está um ponto que a gente tem que, nós médicos veterinários, temos que realmente pensando e levar informação. Não adianta só nós termos, só você saber, doutora Paula, né? Não, nós temos que falar para o nosso vizinho, para a nossa família, a importância do seu trabalho, não é Com isso? certeza, eu acredito muito nisso. Inclusive, é o que eu mais falo para as pessoas, porque a maioria da população não imagina o que faz um médico veterinário em um supermercado. E Uhum, é muito interessante pensar que a nossa profissão ela é completa. A gente atua desde o campo, da alimentação animal até o transporte, o abate, o mercado, o shopping. uhum. Então, existe uma diversidade de oportunidades que o médico veterinário é extremamente importante e, ao meu ponto de vista, a população precisa saber disso. Primeiramente, também para a evolução do nosso trabalho como médicos veterinários, a expansão do nosso trabalho, obviamente, mas principalmente pela saúde pública, pela saúde da população. Então, o CRMV uma vez fez uma cartilha que eu uso até hoje, que está escrito assim: médico veterinário também cuida de gente, embora muita gente não saiba disso. Então, é É bem isso nesse aí. caminho mesmo. Perfeito. E é para isso que a gente quer, que é para isso que nós estamos aqui. E nós temos uma comissão técnica dentro do nosso conselho, que é a comissão, né, de qualidade de produtos de origem animal. E eu queria saber de você, doutora, vou chamar você de Paula, tá, Paula? Nós somos Fique ali à colegas, vontade. né? Um pouquinho sobre a comissão, o que que a comissão vem fazendo, o que que você pode dizer para o nosso colega a importância dessa comissão? E é interessante você me perguntar isso, porque quando eu estava na faculdade, eu também nem imaginava que existia essa área. Então, o papel da comissão tem sido fundamental para trazer esse conhecimento para os veterinários. Até ter a matéria de inspeção, que é no final da faculdade, a Uhum. gente não tem esse conhecimento. Eu acho que hoje um pouquinho mais, né? Essa área está sendo um pouquinho mais divulgada. Então, a comissão, ela vem, gente, justamente para auxiliar seja até em quesitos normativos, que Sim. o Adolfo comentou no início do podcast, da nossa conversa, seja nos atos normativos, na regularização, nas empresas que precisam estar registradas. Então, a gente auxilia em todo esse papel, seja com auxílio ao médico veterinário que quer atuar na área de alimentos, inclusive registrando as empresas de alimentos para que tenham a oportunidade, agindo com relação à fiscalização também, para que esses atos normativos sejam fidedignos de acordo com a realidade prática. E o mais interessante de tudo é que a gente une na comissão todos os pontos de vista.
Então, a gente tem fiscais na comissão, a gente tem responsáveis técnicos, consultores de alimentos, professores, envolve um ecossistema mesmo para ter todos os pontos de vista, para que fique algo seguro, de qualidade e para que a área de alimentos esteja cada vez mais em expansão de oportunidade para o médico veterinário. E para o zootecnista também, né? Porque também temos zootecnistas na comissão. Então, e nesse assunto é muito importante que a gente queria colocar que nós temos os membros da comissão, que nós temos como normas, mas a ideia nossa foi justamente abrir o guarda-chuva, como eu falo. É que tenhamos as pessoas que aqui estão, mas nada impede que outros profissionais possam também estar conversando com os membros, se um dia quiserem falar com a comissão, pode ser, pode acontecer, e é isso que a gente precisa, a interação dos profissionais com as comissões, a interação dos profissionais com o conselho, né? E, Paula, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você mencionou a faculdade, que você teve a matéria no final, mas o que te motivou, o que levou a você, no caso, trabalhar com segurança alimentar e nutricional? Eu acho que é interessante a gente começar do ponto, por que eu entrei na faculdade, né? Eu acho que eu sempre falo isso para as pessoas, a veterinária ela é uma profissão de infância, não é? Eu vejo muitos veterinários que falavam assim, na minha infância eu queria ser veterinário, e isso aconteceu comigo. Na minha infância eu queria ser veterinária, então eu sempre soube que eu seria veterinária, entrei principalmente pensando em animais silvestres, não sei se você não. Fiz o estágio na África do Sul, fiquei confinada num criadouro de onça pintada, então eu estava seguindo outra área, porque era o que era conhecido para mim. Sim. Mas eu vi que tinha alguma desconexão, faltava alguma coisa para mim, sabe? Na minha característica profissional. Então, eu descobri quem eu era profissionalmente, o que eu realmente queria da minha profissão, como eu queria atuar. E aí, bem na época que eu estava com todos esses questionamentos assim na minha cabeça sobre como eu queria atuar, chegou a matéria de inspeção e foi amor à primeira vista. E de verdade, um amor que durou até hoje, 10 anos depois, né? Eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre a área e entender que era justamente aquilo que eu queria. Que eu conseguia unir duas coisas. Uma, a qualidade de vida, porque todo mundo faz uma faculdade para ter qualidade de vida, né? Para ter uma condição financeira boa, para ter uma oportunidade de viajar, realizar os seus sonhos, dar o melhor para sua família. Então, obviamente, eu vi isso na área de alimentos, mas também vi que eu poderia trazer o meu propósito de vida, de ajudar as pessoas através da minha profissão. Isso conectou muito, sabe? Então, a partir do momento que eu vi que conectou meu propósito de vida, com obviamente que eu queria também profissionalmente, que eu almejava profissionalmente, não larguei nunca mais. Isso é um ponto importante, que no caso da faculdade, né, da universidade que nós fazemos, nós entramos na ideia do que eu amo os animais, vou ser médico veterinário. Sim. Mas é justamente o que você trouxe. Eu, além de animar os animais, hoje você faz o quê? Você faz um trabalho com os animais, mas pensando na saúde do ser humano, né? Porque o médico veterinário, né, ele tem esse viés, que é justamente amar os animais, mas a gente faz inspeção para o ser humano. Nós produzimos para o alimento do ser humano. Nós cuidamos da sanidade para o ser humano. Então, é isso que a gente também tem que ter, esse discernimento, que não é somente o amor, e sim a técnica que deve prevalecer para que nós tenhamos sucesso. Mas perfeito, eu não sabia dessa sua área aí, mas é muito importante mesmo. E é uma profissão, por isso que nós colocamos até aqui, né, 80 áreas de atuação, porque a profissão era muito vasta e você pode trabalhar em todas elas. Né? Você pode atuar, o médico veterinário ele tem a condição, né, quando bem formado, né, quando as faculdades proporcionam o ensino adequado, né, que você pode realmente trabalhar em todas essas áreas aí, independente do momento, inclusive. Eu tenho colegas que trabalhavam, como você, no caso, em uma área, depois foram para alimentos, né, inúmeros aí que a gente conhece, porque justamente eles vão se adequando ou vão buscando aí o melhor no seu período, e não tem problema nisso também. O que eu acho muito interessante é que a medicina veterinária, ela e a zootecnia também, é uma profissão que está muito ligada a propósito, né? A maioria dos profissionais, ele entra com um propósito. Propósito de cuidar, o propósito de amar. Mas como o doutor comentou, não é só de amor que a gente sobrevive, né? Mas é muito bom poder unir as duas coisas. Isso é importante. E você, no seu dia a dia, nesse fator da segurança alimentar, como é que funciona? Como é que é o seu trabalho, Paulo? Ah, que legal você perguntar sobre isso, porque eu amo falar sobre o meu trabalho, eu sou um pouquinho suspeita,
Mas eu acho que a gente conseguiu furar uma bolha bem interessante da medicina veterinária na área dos alimentos. Hoje eu atuo em shopping, supermercado, restaurante, fábrica de açaí, produtos de origem animal, como carne, leite, enfim, a gente frigorífico, e não só aqui, né, na minha cidade, em Curitiba, mas como também em todo o Brasil. E estamos querendo expandir também, ir um pouquinho além do Brasil, porque eu vejo que a área de alimentos todo mundo tem que comer. Sim. Então, quando a gente teve a pandemia, muitas áreas tiveram que ficar em casa. A área de alimentos nunca parou, porque todo mundo precisa comer. É uma área que cresceu na pandemia. Então, as oportunidades cresceram ainda mais. E você imaginar que você é veterinário, zootecnista, e você pode trabalhar do lado da sua casa, no restaurante, do lado da sua casa, é muito legal. Pra você ter ideia, tem um cliente meu que eu vejo da janela da minha casa. Então, tem realmente muitas oportunidades. Mas quando o veterinário, o zootecnista escuta isso, fica um pouquinho confuso, né? Sim. Assim, o que o veterinário, o zootecnista faz, o médico veterinário, o zootecnista faz em um restaurante, em um shopping? Ah, ele trabalha com ração, em um supermercado, então eu adoro falar sobre isso. Isso que a gente escuta mesmo. No supermercado, o que o médico veterinário faz? Ele é açougueiro? A gente já escutou isso. Mas não. Né? Você cuida desde os alimentos que chegam ali, a conservação, o método até mesmo faz os copos, não é isso? Isso. Vocês colocam. Né? Fala um pouquinho então, vamos pensar aqui, para o colega que está nos vendo, o que o médico veterinário faz, por exemplo, no supermercado? No supermercado? Primeiro de tudo, a gente faz a regularização desse estabelecimento. Então, a gente pode trabalhar como responsável técnico, assinando por esse estabelecimento, aqui no conselho, inclusive, né? Tem que estar em dia com o conselho, assinar a ART aqui no conselho junto com esse supermercado, e você vai garantir, o nosso papel principal como responsáveis técnicos é garantir que esse alimento seja seguro para a população. Então, qualquer pessoa que vai consumir um alimento nesse supermercado pode passar mal, pode ter um problema. Então, o nosso papel é garantir que esse alimento vai ser seguro, não vai causar nenhuma doença para a população. Como que a gente faz isso? Como o doutor disse muito bem, através de documentação obrigatória, por exemplo. Então, nós implementamos documentações que garantem que os padrões sanitários são cumpridos naquele estabelecimento. Além de elaborar essa documentação, a gente implementa no estabelecimento. Como que a gente implementa no estabelecimento? Através de treinamentos, orientações, visitas técnicas, relatórios, checklists. Inclusive, o Conselho também tem ferramentas para a gente utilizar como modelos, legislação para se basear. Vamos dar uma chamada aqui para o Conselho, porque está de parabéns aqui do Paraná, né? A gente tem um manual de RT, inclusive, vai no site do CRMV aqui do Paraná, baixa o manual de RT, e aí tem lá várias orientações com relação à nossa forma de atuação como RT. Sim. E a importância de vocês estarem na comissão justamente o quê? É a atualização disso, né? Vocês atualizam mesmo esses manuais, a gente está em franca atualização. Nós não paramos no tempo. E é isso que é importante, um conselho que se atualiza, né? Profissionais que também trazem as demandas. E eu queria colocar um ponto, doutora Paula, que eu acho que é importante. Você mencionou que nós devemos até mesmo, nós cuidamos da saúde desse ser humano. Mas o médico veterinário, né, que faz essa inspeção, que faz essa responsabilidade técnica, e até um ponto que eu coloco aqui, ó, de CR, que é o nosso conselho, é consciência e responsabilidade. Esse médico veterinário, ele tem que ter essa consciência que depende dele, do trabalho dele, essa saúde do ser humano ali no caso do supermercado, né? Então, o médico veterinário, ele tem que ter isso em mente e lembrar que se ele não tiver essa responsabilidade, ele pode ser penalizado. E até alguns colegas falam, não, mas que absurdo o conselho fala nisso. Mas nossa função como conselho é proteger a sociedade, auxiliando com informação ao médico veterinário para que ele não erre, né? Ou não faça deixe de fazer alguma orientação, mas principalmente ele precisa ter esse cuidado e essa responsabilidade. Não é só ir lá assinar, não é só ir lá, fez uma vez e tá bom. Ele tem que estar toda hora ali cuidando, porque funcionários mudam, né? A equipe muda, a gerência muda. Não, deixa isso para lá. Não podemos, né? E hoje em dia o supermercado é um lugar que tem sushi, tem restaurante,
tem a venda de pescados, carnes, ovos, então está muito mais complexo, né? Sim, mas eu adoro trabalhar em supermercado. Mas esse é um fato importante, porque o veterinário pode ir preso. Sim. O zootecnista pode ir preso por não fazer um trabalho correto. E que não seja por desinformação, porque informação tem, é o que a gente estava comentando. Tem o manual de RT para baixar, tem aqui os podcasts para assistir, tem toda a orientação, como o doutor comentou, pode conversar com qualquer membro da comissão, estamos sempre abertos, então a informação tem. Né? O que ele não pode fazer é deixar de fazer o trabalho dele, porque sim, ele pode até ir preso, perder a sua carteirinha, o CRMV. Então é uma profissão realmente muito importante, assim como todas as outras áreas, né? A gente trabalha com vida. Sem dúvida. Então a vida é isso bem mesmo. mais precioso. E pensando nessas intoxicações, nessas alterações alimentares, como é que está o nosso país hoje, doutora Paula, com relação às toxicoinfecções? Eu vejo que houve um recall lá nos Estados Unidos agora de uma batata, né, que é vendida no mundo inteiro. E aqui, como é que está o Brasil? Como é que a gente pode dizer que se tiver um surto aqui, nós temos condições, os órgãos estão preparados? O que você pode me ajudar nisso? A gente sempre tem, né, seja nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, casos assim, de toxinfecções que são bem complicadas. A gente trabalha com alimentos e alimentos perecíveis que tem um risco muito grande ali para a saúde. Então, de qualquer forma, a doença ela existe. O que a gente tem que fazer é mitigar o risco. Então, minimizar a chance de alguém passar mal, principalmente quando se trata de grupo de risco, né? Pessoas que têm alguma doença, idosos, crianças que têm maior facilidade em passar mal, gestantes, por exemplo. O Brasil, eu vejo que ele está se padronizando cada vez mais. É um país muito grande, que tem realidades muito diferentes. Então, a gente está buscando a padronização cada vez mais. Como que a gente atua aqui? Através da Anvisa, a Vigilância Sanitária, e através do Ministério da Agricultura, que eles trazem legislações para nós. Eu até ia comentar sobre isso com relação à anotação de responsabilidade técnica, só assinar, ir embora. Isso acontecia muito antes. Quando eu me formei até, isso era comum. Mas a fiscalização foi ficando cada vez mais apertada. A fiscalização foi cobrando cada vez mais o estabelecimento. Então eu vejo com bons olhos isso. Cada vez mais a fiscalização está se unindo, a legislação está ficando clara para que a gente consiga cobrar os estabelecimentos, porque se a pessoa vai abrir uma empresa de alimentos, ela não pode alegar que ela não tem conhecimento. Foi uma escolha dela abrir, então ela precisa garantir um alimento seguro. Então eu vejo que, sinceramente, no meu ponto de vista, nós, obviamente, ainda temos um caminho muito longo para percorrer, mas já está muito melhor do que estava antes, do que estava alguns anos atrás, e eu vejo melhoras significativas e constantes nessa área. É importante a gente colocar isso porque a gente tem o fator das cargas horárias, né? O ponto da carga horária é a responsabilidade do colega, do médico veterinário. Ele precisa ter essa consciência. Ah, mas se eu atender 100 estabelecimentos, eu vou estar ganhando. Mas espera aí, você consegue fazer o trabalho nesses 100? Você consegue realmente fazer um treinamento, estar presente, né, nesses locais, fazendo o que você deve fazer? É isso que a gente tem que pensar. E é isso que o conselho também vai avaliar. Qual a frequência que você está indo realmente? Você teve casos aqui, e aí um ponto importante, a população também entender que ela também pode fazer uma denúncia. Aquele estabelecimento, comprei produtos inadequados, denunciar aqui, nós vamos a quem? O RT. RT, por que aconteceu isso? Por que você não estava vigilante nisso? Né? Então, é um trabalho de várias mãos, mas por isso que o fator hoje, consciência e responsabilidade, precisam prevalecer. Né? Então, nessa visão que nós precisamos ter. E a sociedade também, as pessoas precisam entender, doutora, que você está consumindo um produto, né? O médico veterinário está lá. Você tem RT, médico veterinário no estabelecimento? Não, não tenho. Opa, então eu não vou comprar nesse lugar. Exatamente. Né? Cadê a segurança? A sociedade tem que buscar o responsável técnico. E nisso, eu sei que é uma das coisas que nós queremos estar colocando em prática, é alguma coisa que a sociedade veja. Opa, aqui tem o médico veterinário RT, aqui ele tem um responsável para que caso eu tenha qualquer problema, eu vou me reportar a ele. Né? Então é isso que a sociedade aí vai um chamado. Peça pelo responsável técnico. Né? Concordo plenamente. Estamos, inclusive, pensando nisso, né? Com certeza.
né? Mas vem novidades aí, É, isso que eu pensei. né? Sem spoilers, mas Sem já com spoilers. spoilers. E, doutora, me diga uma coisa, isso é uma coisa que vem acontecendo. Eu lembro que quando as primeiras vezes que eu escutei sobre autocontrole, eu fiquei um pouco preocupado, porque aquela a gente pensa, tem alguém fiscalizando, eu estou tranquilo. Tem alguém observando, eu estou tranquilo. Mas quando o próprio estabelecimento promove esse autocontrole, no Brasil, às vezes eu ficava um pouco receoso. Mesmo nos Estados Unidos, às vezes não funciona muito bem, Europa, enfim. O que você me diz sobre o autocontrole? Você acha que realmente é o futuro, é o que vai acontecer, está acontecendo, que vai realmente prevalecer? Acho. Eu acho que tudo que é novo, a gente tem a primeira tendência de olhar o lado negativo. Nem posso trazer algumas polêmicas aqui, senão a Sim. gente ficaria aqui muito tempo falando sobre essas polêmicas novas, inclusive. Aham. Mas a Terra está evoluindo muito rápido. Por exemplo, agora com a IA, né, a inteligência artificial, tudo está evoluindo muito rápido. É muito difícil para a nossa mente conseguir acompanhar todas as evoluções. Uhum. E acredito que na área de alimentos isso não está tão rápido assim, né, ao ponto da IA, por exemplo. Mas se tratando do autocontrole, a responsabilidade ser da empresa, não tem muito para onde a gente fugir. Por quê? Se tratando de realidade, o que a gente vive na prática? A gente não tem tantos fiscais para dar conta de todas as empresas. Uhum. E a gente ainda está penando um pouquinho em questão de padronização, sabe? Então, como eu te falei, a realidade de cada estado é diferente. A realidade de Curitiba é diferente da realidade de São José, Araucária, Campo Largo, seja o que for, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, é muito importante trazer essa responsabilidade para a empresa. Uhum. Mas de que forma? Se ela não seguir, ela vai ser penalizada. Certo. Muitas pessoas não agem pelo amor, infelizmente, né? Agem pela dor. Aham. Então, eu acho que tem uma linha tênue entre não fiscalizar, isso com certeza. A partir do momento que a gente não fiscalizar, não vai ter segurança de alimentos. Uhum. O empresário, por si só, é muito difícil ele pensar, não, ninguém está me cobrando, mas eu quero seguir 100% à risca. É. Mesmo que ele vá ganhar um dinheiro se ele não seguir, entende? Sim. Então, tendo uma fiscalização rigorosa, de alguma forma, é extremamente importante. Mas o autocontrole, ele já está acontecendo, né? No Paraná, por exemplo. A gente já vive isso, sabe? A gente já vive o autocontrole aqui. Então, dar essa responsabilidade para a empresa é importante, tratando com a nossa realidade. Então, a gente precisa entender a realidade que a gente tem hoje. A gente consegue fiscalizar todos? Como é que funciona? Consegue estar 100% em todos? E também, sabe o que vai acontecer, Edu? A responsabilidade vai muito para o RT. É. Entende? Então, vai ser... Se a empresa não cumprir, quem que é o RT ali? Por que a empresa não está cumprindo? Uhum. Então, a responsabilidade vai vir muito para o RT também. E nesse caso, Paulo, eu sei que, até trazendo um pouco, se o RT, ele tem, no seu caso, se você tem uma empresa que você está ali dando todas as coordenadas, tudo que tem que ser feito e ele não faz, como é que é o procedimento reverso? Como é que o profissional ele tem essa segurança do trabalho dele feito, mas a quem que ele recorre? Ao conselho? Olha, já passei por uma situação, hein? Posso contar? Só não falando os nomes, pode. Que envolve o conselho, inclusive, tá, Aham. gente? Eu até não estava formada há muito tempo, era o início, assim, da minha carreira. Eu comecei a trabalhar em um frigorífico que estava nascendo, né? Eu estava regularizando esse frigorífico do zero no serviço de inspeção. Uhum. E esse frigorífico começou a manipular antes de ser registrado. Nossa. E aí isso é considerado carne clandestina, porque ele não tem um registro. Ele precisa se registrar antes. O que que eu fiz? Em primeiro lugar, conversei com eles. Olha, vocês não podem fazer isso. Por causa disso, disso, disso. Expliquei. Porém, graças ao bom Deus, não fui ingênua de manter apenas na conversa. Porque se eu chegar lá para a empresa e falar, você tem que fazer isso, depois quem que vai me garantir que eu falei? O que que eu fiz? Usei os recursos do conselho. Certo. Então, usei o Sistema Arte na época, né, como era, usei, fiz a orientação, deixei registrado, eu fiz minha parte. Certo. Registrei. Não sabia qual seria o segundo passo dele, né? Eu não tenho escolha sobre, eu não tenho controle sobre a escolha dele. O que acontece? A fiscalização foi lá e adivinha? Pegaram. Eles estavam manipulando. E aí, na hora, a fiscalização perguntou: mas cadê o RT desse lugar? Vocês não têm RT? Uhum. Aí ele ainda foi sensato e falou: não, ela falou que a gente não podia, mas mesmo assim, ela falou: tá, mas cadê a comprovação que ela falou? Uhum. E aí, graças a bom Deus, o serviço de inspeção me ligou e falou: oi, Paula, você é RT de tal estabelecimento. Eu quero comprovativo que você orientou, que eles não podiam fazer isso.
E aí, graças a Deus, eu fui lá, né? Baixei lá no Sistemart o meu comprovativo. Tava lá. Enviei para eles e fiquei tranquila. E aí, obviamente, eu saí desse estabelecimento, porque não faz sentido, né? Correr o risco de perder a minha profissão por uma escolha deles não faz sentido. E aí tá o ponto, né? Que nós temos as ferramentas, mas mesmo assim, eu trabalho numa cidade muito pequena. Tem um livro, né? Onde Sim, você coloca ali tudo que acontece, o que deve ser feito. Hoje em dia, com e-mail, você pode mandar um e-mail comprovando, mencionando, checklists também, né? aplicativos que fazem checklist. Então, assim, eis um exemplo, né, do trabalho e da organização da responsabilidade que gerou proteção profissional e à sociedade, né? Mas É. perfeito, é isso aí. É interessante falar sobre isso, porque a gente conversou sobre o lado obscuro da responsabilidade técnica, que é você pode perder sua profissão, você pode ir preso. Mas, assim, 10 anos de atuação na prática mesmo, nunca aconteceu nada comigo. É, Pelo simples fato, pelo simples fato de, ter organização, agir com responsabilidade e ter o resguardo. é Então, isso aí. orientei e tive o resguardo. Então, É isso aí. Trabalhar da forma correta, você realmente tem a, o respaldo, né, e tem o resultado que a gente espera. Mas perfeito, Paulo. Vamos perguntar agora um pouquinho, que eu queria falar com você, sobre o papel do médico veterinário, né, no controle de qualidade de produtos de origem animal. Essa qualidade que a gente tanto busca, que a gente tanto vende para o exterior, né? Quem garante isso é o médico veterinário, correto? sim. Hoje, a gente atua desde o recebimento da matéria-prima, a manipulação, o armazenamento, exposição, venda, a inspeção da carne. Então, tem algumas doenças que elas podem chegar a levar a óbito. A pessoa pode morrer por comer uma carne que está contaminada, sabe? É algo muito sério. Então, a medicina veterinária tem esse papel de cuidar da saúde das pessoas, como a gente comentou, através das atribuições que a gente falou também durante essa conversa, esse bate-papo, as formas de resguardo, mas o nosso papel realmente é fundamental em todas as etapas. Sim. E a gente fala muito aqui no Conselho hoje em dia sobre a saúde única, onde a gente envolve saúde dos animais, saúde do ser humano, saúde do meio ambiente e das plantas. Pensando nesse sentido, né, pensando na saúde humana, o papel desse médico veterinário, ele impacta diretamente. Como falei no começo, no queijo, por exemplo. Esse queijo, quando é feito de forma inadequada, né? Hoje em dia fala-se o colonial ou aquele do pequeno empreendedor, ele tem que ter o responsável técnico para garantir essa qualidade. Né? Ontem a gente viu um queijo lá, por exemplo, que tinha ali as olhaduras, né? Os furinhos. Nossa, muitos furinhos ali. E você às vezes pensa, nossa, mas isso aqui é um queijo especial. Não. É um queijo que pode ter contaminantes, né? Verdade. Coliformes. E quem garante isso é o profissional, não é isso? E hoje existe muita subnotificação. E quando você vai no médico, gente, você vai passando mal, com aquele piriri, né? Passando mal. Ele chega e fala o quê? Que é uma virose. Mas quem disse que é uma virose? Quem disse que não é uma intoxicação alimentar? A gente não teve o caso também, esses tempos do bolo contaminado, do litoral, então da cerveja que aconteceu lá em Minas Gerais. Então tem muitos casos que daí quando explode eles descobrem, mas tem muita subnotificação. E você acha que, pensando nesse sentido, a população deve notificar para a vigilância sanitária o que aconteceu? Como é que Com você. certeza. É considerado um surto alimentar se a gente tiver 2 casos. É mesmo? Então, se a gente for no restaurante e você, a gente passa mal, já é considerado um surto alimentar. Então, a vigilância teria que ir nesse estabelecimento. Tem que ter uma coleta de amostra, por exemplo, em casa e restaurante, para fazer uma análise nesse alimento e ver se ele tinha alguma bactéria, algum contaminante que pode fazer mal. Interessante, olha aí, ó, pessoal. Então, o pessoal que passou mal no final de ano aí nesse ano, Nem sabe, pode ser por alimento, né? pode ser para alimento. Né? Perfeito, doutora. Bom, estamos finalizando aqui o nosso podcast. Eu queria abrir a palavra agora para você, para que você queira, caso você queira contribuir com mais algum assunto, e ou também dar sua palavra final, o que que você. Fique à vontade. Obrigada. Primeiro de tudo, novamente agradecer, fiquei muito feliz de representar a área de alimentos. Acho que muitas vezes a gente, anteriormente, a gente não se sentia representado. Alguns veterinários achavam que
a área de alimentos não era mais atuar em veterinário. Então a gente chegava a ouvir de colegas, mas você não está mais atuando na veterinária? E na verdade, hoje, graças a Deus, essa visão tem mudado. As pessoas têm visto, claro, a gente falou muito sobre propósito, eu acho que isso que move a vida. Então você trabalhar com o que você ama é um diferencial absurdo na sua vida. Então esse ponto a gente já comentou muito aqui durante o nosso bate-papo. Mas essa área traz muita oportunidade. A área de alimentos só cresce. A gente consegue ter qualidade de vida, flexibilidade de horário, coisa que às vezes na medicina veterinária é meio complicada. Então você escuta, meu Deus, qualidade de vida, flexibilidade de horário, boa remuneração, será que isso é real? É, e os profissionais têm visto isso na área de alimentos. Então, eu acho bem bacana que está tendo essa transformação, assim, essa mudança, né, de mentalidade. E caso alguém tenha alguma dúvida sobre essa área, pode vir conversar comigo, qualquer membro da comissão, que a gente está aqui muito aberto para conversar sobre isso. É nesse sentido que a gente traz os podcasts, para ser uma forma de realmente trazer informação, trazer conteúdo, né? Mas lembramos que a responsabilidade tem que prevalecer, né? O alimento que chega hoje na mesa do brasileiro, do paranaense, é graças a um médico veterinário, um não, né? Há vários médicos veterinários e zootecnistas, e também essa área de produtos de origem animal, seja sanidade, seja a melhoramento de produção, é de nossa responsabilidade. Então, o médico veterinário, não se esqueça que você pode trabalhar nessa área, não se esqueça que, com responsabilidade, e também, né, ela não anda sozinha, ela precisa de toda a nossa cadeia. Então, as mais de 80 áreas da profissão trabalhando em conjunto. Saúde única é isso, saúde única é o que a gente busca. E o nosso Conselho do Paraná, nesta gestão, vem buscando isso. É trazer informação, trazer conteúdo, e não para por aqui, né, doutora Paula? Não, a gente está com várias ideias, inclusive. É isso aí. Inclusive, falem com o pessoal das comissões, venham trazer suas demandas para que a gente realmente possa fazer algo diferente. Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Ficamos aqui à disposição sua e também de todos que nos assistem. Lembro a todos vocês que curtam, compartilhem, né? Assistam todos os episódios, porque nós, seres humanos, somos uma esponja. A informação, nós nunca estamos sabendo de tudo. A todo momento nós precisamos estar adquirindo informações. E o podcast é uma forma fácil, prática e está à disposição de todos. Muito obrigado a todos por mais esse episódio e fiquem atentos, porque logo, logo tem mais. Obrigada, gente. Espero vocês. Em breve tem novidades na área de alimentos, né? Isso aí. Obrigado.